jardim em flor. Estamos chegando com o nosso Manhã da Piedade, estamos ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa manhã especial, juntos aqui na TV Horizonte. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Preparamos um programa bem especial para esta quarta, viu? Em que celebramos o Dia Nacional da Saúde e também da Vigilância Sanitária. Vamos prestar atenção nessas questões de vigilância sanitária e na nossa saúde também. A gente sempre fala aqui no programa todos os dias dos cuidados básicos e também dos cuidados essenciais aí para estarmos com a nossa saúde em dia. E hoje a Igreja Católica celebra Santo Osvaldo de Nortúmbria. Ele que nasceu na Inglaterra no ano de 604, era filho do rei Pagão e também da princesa Acha. Com a morte do pai, foi coroado rei e pediu então aos monges escoceses do mosteiro de Iona para pregarem o evangelho no seu reino. Ele construiu igrejas, mosteiros, cemitérios, hospitais, asilos e também creches. Santo Osvaldo distribuiu riquezas e também promoveu prosperidade e caridade ao povo. A Igreja da Inglaterra deve à fé do rei Osvaldo o grande impulso para a evangelização do povo e o estabelecimento da vida monástica naquele país. E este santo morreu em combate no ano de 642, defendendo o seu povo de invasores pagãos. Nossas orações, então, a ele que é o santo do dia. Deixa eu te contar o que nós preparamos para a nossa manhã juntos aqui na TV Horizonte. Hoje a gente vai falar sobre como a pandemia do novo coronavírus tem afetado o diagnóstico de câncer ginecológico. Este é um assunto muito sério que merece a sua atenção. Vamos falar também dos tipos de máscaras disponíveis no mercado. Você sabe as diferenças entre elas em relação ao nível de proteção? Elas viraram, na verdade, itens indispensáveis, né? Gente, tem máscara até para quem é barbudo. Daqui a pouco a gente vai entender melhor sobre essas máscaras aqui no programa. Vamos destacar também os cuidados com os idosos durante a pandemia. É muito importante garantir que eles mantenham, né, os exames essenciais em dia durante este período. E claro que tem a reflexão do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, sobre o Evangelho do Dia, e também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Só muita coisa bacana, então, para esta manhã de quarta-feira. Mas antes de destacarmos todos estes temas, antes de conversarmos com os nossos especialistas, os nossos convidados, agora a gente vai ficar bem informado. Vamos até a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Hoje, quem nos atualiza das principais notícias desta manhã é o repórter André Cristino. Bom dia para você, André. Bom dia, Cília. Bom dia a todos. André, vamos começar, como sempre, vem ocorrendo aqui nos últimos meses, atualizando para quem está em casa os dados do coronavírus pelo Brasil. Que números você tem para a gente? Bom, vamos divulgar. Saiu agora há pouco o primeiro balanço do dia do consórcio de veículos que pegam os dados divulgados pelos estados referentes ao coronavírus. Então, às 8 horas da manhã, o Brasil tinha 96.113 mortes confirmadas. Foram 1.394 de ontem para hoje. E o total de casos já chega a 2.809.321 em todo o país. Tá certo, números altos, né? E o André atualiza para a gente ainda no programa de hoje a situação aqui do estado de Minas Gerais. Agora, André, vamos falar da reabertura do comércio aqui na capital, um assunto que vem dando muita polêmica, vem dando o que falar nos últimos dias, né? Vai ser reaberto amanhã, é isso? Isso mesmo. Ontem a prefeitura anunciou que a primeira fase da flexibilização vai começar amanhã. Isso é reflexo dos números que vem conseguindo a prefeitura no combate ao coronavírus. No balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde ontem, Belo Horizonte tinha 22.411 casos confirmados da doença. O número de mortes são 605 mortes. Foi o recorde de mortes em 24 horas, foram 53 registradas. Mas os outros indicadores também que são avaliados quando se pensa na abertura do comércio estão melhorando. A ocupação da UTI na capital está em 84%, a ocupação de enfermarias está em 63%. E de acordo com o secretário de Saúde, esse número, apesar da UTI estar em 84%, há 2 semanas havia uma lista de 90 pessoas esperando
por uma vaga na UTI. Há 4 dias, nos últimos 4 dias, essa lista era de 4 pessoas, ou seja, 4 pacientes novos precisavam de vaga. O sistema de saúde da capital está dando mais altas do que internações na UTI e a prefeitura avaliou isso com bons olhos. Hoje a taxa na cidade de transmissão é de 0,91, ou seja, uma pessoa não transmite mais o vírus para uma pessoa, transmite para menos de uma pessoa. Então, seriam necessárias 10 pessoas contaminadas para transmitir o vírus para 9. Isso faz com que a prefeitura, então, resolva abrir um pouco a cidade. A gente lembra, no final de semana passada, a prefeitura ela mudou um pouco esse plano de flexibilização, agora são só 4 fases, a 0, que são os serviços essenciais que a gente estava, e a fase 1, que começa amanhã. A fase 1, ela permite agora que as lojas de atacado e varejo elas abram. As lojas de rua, elas vão poder abrir quinta, sexta e sábado, porque o comércio vai funcionar apenas 3 dias na semana. Então elas vão abrir de quinta a sábado, das 11 horas da manhã até às 7 horas da noite, as lojas de rua. Aquelas lojas que ficam em shopping center, que essa é uma novidade, o shopping center e centros comerciais, eles vão abrir pela primeira vez desde que a pandemia chegou e toda a cidade foi fechada. As lojas de shopping, elas vão abrir também de quinta a sábado nessa semana, só que de meio-dia até as 8 horas da noite. A praça de alimentação do shopping não vai atender o público, ninguém vai poder sentar e se alimentar ali. Mas os restaurantes vão funcionar em esquema de delivery, as pessoas podem retirar o pedido e levar para casa. Também foi autorizada a abertura dos salões de beleza. E aí, a partir da semana que vem, o dia de funcionamento vai mudar. As lojas vão funcionar de quarta a sexta a partir da semana que vem. E aí a prefeitura vai analisar a evolução desses números, taxa de ocupação, de contágio pelo coronavírus. Se os números ainda estiverem num nível considerado bom pelos infectologistas que fazem parte daquele grupo que analisa a situação de Belo Horizonte, aí Belo Horizonte em 15 dias deve entrar para a segunda fase do plano de flexibilização. E aí nessa fase entrariam bares e restaurantes. Eles poderiam abrir para o público, não só funcionar apenas no esquema de delivery, como ocorre hoje, e as praças de alimentação dos shoppings também poderiam atender ao público. O presidente do Sindlojas, ele gostou dessa flexibilização, falou que atende ao setor. Já o presidente da CDL não gostou, criticou muito a prefeitura com essa posição, que segue com bares e restaurantes fechados. O presidente da Abrazel disse que está esperando apenas a publicação desse decreto para que entre com uma ação pedindo que bares e restaurantes sejam abertos também. Vale lembrar que mês passado a Abrazel conseguiu na justiça o direito de bares e restaurantes serem abertos. A própria associação orientou aos empresários a não abrirem e a justiça conseguiu derrubar essa liminar, a prefeitura conseguiu derrubar a liminar na justiça e os restaurantes e bares perderam esse direito de abrir. Eles vão tentar mais uma vez, de acordo com o Calil, a prefeitura está aberta para negociar, conversou com mais de 20 associações de comércio, com representantes de shoppings, de vestuários, de todos os setores, e nesse momento ele não iria conversar com entidades que, segundo ele, estão mais preocupadas em fazer política do que ajudar no desenvolvimento da cidade. Uma das justificativas do prefeito Alexandre Calil em reabrir o comércio amanhã, quinta-feira também, foi devido ao Dia dos Pais, né, André? Ele disse que estava programando para reabrir na segunda, mas devido a essa data, atendendo ao pedido aí de todos os comerciantes, ele decidiu reabrir nessa quinta, né? É porque os comerciantes eles têm sofrido muito neste ano, porque a gente sabe que os feriados são os grandes momentos de vendas. E a gente teve Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tudo com o comércio fechado. A situação ficou bem complicada, perderam muitas vendas, há uma grande preocupação, porque agora com o comércio abrindo, a gente terá uma noção certa do número de falências, né? Quantas empresas que não vão conseguir abrir, que não tiveram dinheiro para se manter durante aí mais de 4 meses fechadas. Muitas pessoas tiveram que ter sido mandado embora. Então agora que vai abrir o comércio, a gente vai ter de fato essa expectativa. E abrir antes do feriado é uma forma de tentar ajudar um pouco a esses empresários que tanto sofreram com as lojas fechadas. Foi um período necessário. A gente vê que os números da capital são teoricamente bons, se a gente levar em consideração o que aconteceu em outros centros metropolitanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, está dando números melhores do que essas outras capitais,
Mas aí, nesse momento, abrir para o Dia dos Pais é uma forma que o prefeito achou de tentar compensar, de tentar garantir que, pelo menos nesse feriado, os empresários consigam um lucro que os ajude a manter a retomada, né? Retomar as atividades até o final do ano. Tá, agora só para reforçar, para deixar claro para quem está nos acompanhando, que esse é um assunto, né, que as pessoas estão acompanhando há bastante tempo e com curiosidade, muita gente quer fazer compras nesta semana. O comércio, então, funciona de quinta a sábado e na próxima de quarta a sexta, é isso? Vale a gente lembrar que o Sindi Lojas, ele tinha proposto à prefeitura um esquema de que o comércio funcionaria durante 4 dias e ficaria por 3 dias fechado. A prefeitura, ela acatou em partes essa proposta. Ela fez um estudo e decidiu que seria melhor, ao invés de abrir durante 4 dias, vai abrir apenas durante 3 dias. E aí, nessa semana, para poder atender ao Dia dos Pais, então vai abrir amanhã, quinta-feira. O comércio funciona na quinta, sexta e sábado. As lojas de rua, de 11 da manhã às 7 horas da noite, e as lojas dentro de shoppings de meio-dia até às 8 horas da noite. Sim. A partir da semana que vem, a escala volta para o que seria o normal. São 3 dias também, só que de quarta, quinta e sexta-feira. Agora, André, tanto essas lojas de rua quanto de shoppings, elas terão que cumprir uma série de medidas de segurança, né? Durante esse período de reabertura aí, dessa reabertura gradual. São medidas rígidas que a prefeitura vem cobrando. Foi determinada que haja a aferição de temperatura das pessoas, há um espaçamento mínimo de uma pessoa para cada 7 metros quadrados da loja, então tem que ser levado em consideração isso. Essa ocupação de uma pessoa a cada 7 metros quadrados leva em consideração também o número de funcionários, porque muitas pessoas devem pensar assim, não, lá a loja tem 10 funcionários, não importa o tamanho da loja, então cada cliente que chegar eu tenho que fazer essa conta. Não, a conta é feita com clientes e funcionários para ter esse distanciamento. No caso de shopping center, foi recomendado que haja uma diminuição no número de vagas de estacionamento, será feito um cálculo na entrada de pessoas relativo ao tamanho do shopping e também haverá dentro de cada loja esse cálculo de uma pessoa a cada 7 metros quadrados. Haverá um funcionário fazendo esse controle de acesso nas lojas, tanto de shopping quanto de rua, não pode deixar exceder esse número. E a Guarda Municipal vai aumentar a fiscalização para ver se as lojas estão cumprindo todos esses quesitos. E vai lembrar também que o álcool em gel é indispensável, os empresários têm que fornecer o álcool em gel para os consumidores. Tá certo. Todo cuidado é pouco, hein, gente, nessa volta do comércio aí, né? Com os cuidados de higiene. André, vamos mudar de assunto agora, vamos falar da cervejaria Baker. Tem novidades? Tem um relatório que foi divulgado aí, né? O que ele traz de informações pra gente? Pois é, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou um relatório que apontou que o vazamento de dietileno glicol e monoetileno glicol na cerveja da Baker ocorre desde janeiro de 2019. Segundo o Ministério, esse vazamento pode ocorrer até ser mais antigo, mas que eles conseguiram provas, de fato, desde janeiro de 2019. E isso refuta a tese da Baker de que foi um acidente com o tanque 10, porque o tanque 10 ele foi instalado no meio do ano passado, ou seja, antes da instalação desse tanque, o Ministério já identificou o vazamento. Ontem foi feita uma busca e apreensão na cervejaria e foram buscadas algumas fichas de produção de cerveja. Sempre que a produção de um lote de cerveja é preenchida uma ficha de papel e lá são colocadas informações sobre essa produção, qualquer erro que possa ter acontecido. Durante todo o processo de investigação sobre o vazamento de substâncias químicas na cerveja da Baker, foram pedidos documentos. Essas fichas foram enviadas para o Ministério da Agricultura de forma digital. E aí, lá no Ministério, eles identificaram que algumas informações estavam difíceis de serem lidas, estavam meio obscuras. Então, eles vieram pegar esses papéis físicos e lá foi diagnosticado, foi identificado que a cervejaria já tinha identificado o vazamento de glicóis na cerveja em outras oportunidades e não tornou isso público. O Ministério acusa, inclusive, a cervejaria de ter sido irresponsável na utilização de monoetileno glicol e o dietileno glicol, que já foi provado que foi uma adulteração do laboratório onde a cervejaria comprava o monoetileno glicol, mas de qualquer forma o Ministério diz que foi uma irresponsabilidade
a utilização de produtos químicos que são nocivos à saúde, sendo que no mercado há outros produtos que não fariam mal à saúde em caso de vazamento. Inclusive o álcool etílico que pode ser consumido. Existe um álcool que outras cervejarias já utilizam, que se ele for cair na cerveja, não faz mal para a saúde. Então o Ministério considerou que a Baker foi irresponsável nesse ponto. Além disso, o Ministério ele refutou uma acusação da Baker, porque a Baker, nesse processo, ela apresentou várias desculpas do que poderia ter acontecido, como que as substâncias poderiam ter sido diagnosticadas dentro da cerveja. E uma das desculpas foi que o glicol, o monoetileno glicol, o dietileno glicol, seria fruto da fermentação do lúpulo, da levedura na produção da cerveja. E o Ministério da Agricultura disse que isso não ocorre, que o processo normal de produção de cerveja, a fermentação não produz os glicose, então que eles foram de fato acrescentados à bebida produzida pela Baker, seja por acidente, a forma que for, mas que o processo de produção da cerveja não produz monoetileno glicol e dietileno glicol. Tá certo, tá tudo bem explicado aí pelo André. Vamos passar rapidamente pela economia, André. Devemos ter novo corte na taxa Selic? Essa é a expectativa. Hoje, no final da tarde, deve ser anunciado o resultado da reunião do Copom. A expectativa é que a taxa Selic ela caia para 2%. Hoje, ela está em 2,25%. Se houver esse corte, será o 9º corte consecutivo da taxa Selic. Em junho de 2019, quando ela começou a queda, ela estava em 6,5%. E aí foi caindo meio ponto percentual, depois caiu 0,25% e chegamos hoje a 2,25% e pode ser que ao final do dia esteja em 2%. Será o menor patamar desde 1999 se isso acontecer. E qual que é o impacto da taxa Selic no nosso dia a dia? As pessoas ficam muito perguntando isso, né? O que isso acontece? O que tem a ver, né, com as nossas compras no supermercado, com as nossas economias domésticas? Impacta muito, né? Pois é, a taxa Selic ela tem 3 ações básicas que poderiam afetar. A primeira, que é a que o governo sempre espera, mas que dificilmente acontece, o governo ele espera que ao reduzir a taxa Selic, haja automaticamente uma redução nas taxas que os bancos cobram dos clientes. Seria muito bom, a gente vê que cartão de crédito tem juros abusivos. Então a ideia seria baixar os juros das instituições bancárias para os consumidores. Só que isso muitas vezes não acontece, na maioria das vezes não acontece, mas um dos objetivos seria isso. A outra alteração que ocorre é que com a redução da taxa Selic, os investimentos têm alteração, e principalmente aquele investimento que ainda é o queridinho do brasileiro, que é a poupança. A poupança, ela tem como taxa dela, a referência é a Selic. A poupança hoje ela rende 70% da taxa Selic, ou seja, seria um rendimento de 1,4% ao ano se houvesse essa redução da Selic. Isso faz com que o dinheiro vai render menos do que a inflação, que hoje a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em 3%. Ou seja, se a pessoa colocar o dinheiro na poupança, que é o que a maioria das pessoas ainda faz no país, ela vai perder dinheiro ao longo do tempo, porque as coisas vão aumentar 3% e ela vai ter o dinheiro dela vai aumentar só 1,4%. Ela vai perder dinheiro ao longo do tempo. E aí isso faz com que o Brasil deixe de ser um atrativo na renda fixa, que foi durante muito tempo, e aí as pessoas começam a se aventurar em ações, em bolsa de valores, quem quer investir e buscar um aumento de capital com investimentos. Então esse seria o segundo efeito da Selic. E o terceiro efeito, que é bom para o governo, vai incidir direto sobre a dívida pública. Com a redução da taxa Selic, cai também os juros que o governo paga nessa dívida pública, ou seja, o governo vai pagar menos juros para quem ele deve, então aí também dá uma ajuda para o governo. De acordo com os especialistas, os economistas, eles acreditam que haverá então essa queda de 2% para 2%, a taxa Selic, que vai se manter até setembro do ano que vem, e aí a taxa Selic voltará a subir um pouquinho. Ok, deu uma aula para a gente de economia agora, gostei bastante. André, vamos falar de futebol, vamos finalizar a nossa conversa neste bloco falando de futebol, porque hoje é dia de definições aí para o futebol mineiro, né?
Hoje é dia de definições, vão ser definidas os finalistas do Campeonato Mineiro. O Tombense e Caldense vão se enfrentar 4 horas da tarde no Independência. O Tombense tinha uma vantagem de jogar por 2 resultados iguais, venceu o primeiro jogo por 1-0, está bem tranquilo. O Tombense pode perder por 1 gol de diferença, que ainda assim chega à final do Campeonato Mineiro. Já na outra semifinal, América e Atlético se enfrentam também no Independência, só que 9h30 da noite. Esse jogo houve uma reversão de vantagem. O América chegou com a possibilidade de 2 resultados iguais para avançar, perdeu por 2-1 o primeiro jogo e agora o América tem que vencer por qualquer placar para avançar à final. O Atlético precisa apenas de um empate. E hoje deve ter a estreia do Mariano, lateral direito, que estava no Galatasaray da Turquia, veio para o Atlético, deve reforçar a equipe, já é um velho conhecido do Sampaoli, quando ele trabalhou no Sevilha, e aí ele deve jogar nesse jogo de hoje contra o América, valendo uma vaga na final do Campeonato Estadual. A notícia ruim é que hoje teríamos uma outra decisão, né? Teríamos a final do Troféu Inconfidência, Cruzeiro e Uberlândia se enfrentariam no Mineirão às 7 horas da noite, mas esse jogo foi cancelado agora há pouco, porque a federação confirmou casos de Covid na delegação do Uberlândia. Ontem, 4 jogadores já tinham voltado para Uberlândia porque testaram positivo. À noite, a delegação informou que mais 9 atletas tinham testado positivo para a Covid, ou seja, 13 jogadores do Uberlândia estão com a Covid-19, mesmo que assintomáticos, e de acordo com a federação, como não haveria tempo para fazer uma contraprova para ver se realmente estão ou não com vírus, o ideal, prezando pela segurança, pela saúde de todos, seria adiar essa partida. O Cruzeiro não viu problema no adiamento, então hoje não haverá final do Troféu Inconfidência. A data será remarcada. Para o Cruzeiro não muda muito, porque o Cruzeiro tem um calendário cheio, vai disputar o Brasileiro, que começa no próximo final de semana. Para o Uberlândia é um pouquinho mais complicado, o time do interior não tem esse calendário tão cheio, vai acabar se desfazendo da equipe, pode atrapalhar um pouquinho o desempenho técnico. Mas nesse momento a saúde tem que estar em primeiro lugar. Jogo adiado, portanto. André, muito obrigada e até daqui a pouquinho. Até mais. Depois da nossa longa conversa, longa e necessária conversa, já que é uma manhã de muitas notícias, de manhã quente, como a gente costuma falar no jornalismo, né? Muita coisa acontecendo nas notícias. Agora a gente vai lá para os estúdios da Rádio América AM750, onde está o Giovanni Rodrigues, que é apresentador do Manhã América. Está aí nos esperando, né, Giovanni? Hoje nosso bate-papo foi mais longo por aqui e necessário, né? Bom dia, bem-vindo. Muito bem, muito bom dia. Tudo bem, Síria? Tudo ótimo. E vocês aí na Rádio América, acredito também que devem estar todos da equipe na correria para levar todos os detalhes destas notícias aí para o ouvinte da M750, né? Exatamente, Síria. Muito bem. E por aqui a gente já começa destacando, né, sobre o programa Tribuna Livre daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã, tá bom? O programa de hoje destaca a situação, né, dos estoques de sangue da Fundação Hemominas e como o doador, né, deve proceder nesse período de pandemia. O programa vai ao ar daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. O Tarde Viva de hoje vai esclarecer as principais dúvidas sobre o processo seletivo simplificado e outras formas, né, de ingresso na PUC Minas. O programa vai ao ar a partir da 1 da tarde com a jornalista Janaína Regiane. E o Falando de Vida de hoje traz informações sobre o curso online gratuito, né, em que o Grupo Corpo ensinará passos de dança da companhia. Você vai conferir a partir das 4h30 da tarde com Lina Freire. Hoje à noite você tem um compromisso com a gente, né, no programa Estação 750. O programa de hoje traz informações sobre a live organizada pelo Secretariado Arquidiocesano da Liturgia, que será transmitida amanhã, quinta-feira. Todos esses destaques no Estação 750, a partir de 10h30 da noite, com nosso amigo Genesi de Oliveira. Toda essa programação, você já sabe, por aqui a gente reforça, né? Você acompanha na Rádio América, a M750, e também pelo aplicativo. Baixe agora aí no seu celular, no seu smartphone. O nome do aplicativo é Rede Catedral. Síria. Giovanni, muito obrigada. Até amanhã, viu? Até amanhã. Rede Catedral, espero que você já tenha baixado aí no seu smartphone. É bem simples, é de graça e não vai ocupar
a memória do seu telefone, do seu smartphone não, tá? É bem leve. E você que está nos acompanhando pode participar e deve fazer contato conosco, deve interagir com a nossa programação. Nosso WhatsApp, nosso número de WhatsApp está aí na telinha para você, 996527324, o código de área é o 31. Aponte a câmera do seu smartphone para esse QR Code que aparece aí na sua tela. Você já vai ser automaticamente direcionado para o grupo do Manhã da Piedade, tá? E lá você vai poder fazer perguntas para os entrevistados, sugerir assuntos para discutirmos aqui no programa. Você poderá também participar muito em breve de sorteios especiais, tá? Então, aponte a câmera agora mesmo que você vai ser direcionado. O nosso Instagram é outra forma de você interagir conosco, @Manhã da Piedade. Procure, busque pelo nosso espaço lá no Instagram, @Manhã da Piedade, e siga a gente. Divulgue aí para os amigos e também familiares. E agora vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí.